Disse que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Jesus disse que bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus, e mais bem-aventurado ainda, mais feliz ainda, são os que obedecem a palavra de Deus, são os que praticam a palavra de Deus. Não vim aqui pregar para você religião, porque nenhuma religião pode salvar o homem. O Evangelho de Jesus não é religião. O Evangelho de Jesus não é denominação religiosa. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E a palavra de Deus diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem crê e se arrepender será salvo. Receber o Espírito Santo de Deus na sua vida é o verdadeiro batismo. É o novo nascimento. Jesus teve um encontro com um homem por nome de Nicodemos. E Nicodemos disse para Jesus que ele era vindo de Deus por causa dos sinais que Jesus fazia. E Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Sua religião evangélica não pode salvar você. Sua religião católica não pode salvar você. As obras humanas não salvam o homem. A salvação só pode acontecer na vida do ser humano quando ele recebe o sacrifício de Jesus Cristo na sua vida. Quando ele confessa e deixa, ele alcança a misericórdia. A Bíblia diz que aqueles que confessam e deixam alcançam a misericórdia de Deus. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos destruídos, de não sermos consumidos. Então hoje você tem uma oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Muitos hoje desejavam estar aqui na terra, deixar o inferno para estar aqui, para se arrepender, para aceitar e para servir a Jesus. Mas infelizmente foi tarde demais para eles. É tarde demais, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. Depois da morte não adianta vela, depois da morte não adianta reza, depois da morte não adianta padre, não adianta pastor, não adianta estátua. Depois da morte não adianta rezar para Maria, nem para nenhuma outra criatura, porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se ao juízo. E a Bíblia diz para nós que só existe um intercessor entre Deus e os homens: Jesus Cristo. É sobre Jesus Cristo, é sobre o plano da salvação que eu vim aqui falar nessa tarde para você. Talvez você esteja escutando esse som e esteja dizendo: já tem outro ali falando de religião, já tem outro ali, já tem um pastor ali, já tem um evangélico ali. Não sou evangélico, nem sou pastor, nem tenho religião. Se você não gosta de religião, também não gosto. Eu gosto da palavra de Deus, é de Jesus Cristo. A Bíblia diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então ouça a palavra de Deus enquanto é tempo, enquanto você pode, porque a Bíblia diz que eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. É interessante que Jesus disse que nos últimos dias haveria fome sobre a terra. Quando o ser humano sente fome,
é fácil de resolver, porque qualquer um pode entregar aqui marmita, qualquer um pode entregar sopa e pão, qualquer um que tiver com fome, com um pouco de comida, ele pode matar a fome. Mas a fome eterna, a fome de Deus, o homem só sacia com a palavra de Deus, com Cristo. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus é o pão que veio do céu. A pessoa está com frio, numa situação de rua, ela ganha um cobertor, ela pode se aquecer. Mas se a alma do homem parar no inferno, a Bíblia diz que no inferno o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Muitas pessoas com diversas necessidades, muitas pessoas com diversas doenças e necessidades, mas a maior necessidade que você tem hoje é de entregar a tua alma para Jesus. A maior necessidade que você tem hoje é de limpar o seu pecado em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia fala de vida eterna, a Bíblia também está falando de condenação eterna, de morte eterna, que é a separação eterna entre o homem e Deus, no lugar de sofrimento eterno. Pois onde não há Deus, há sofrimento. Você imaginou quantas pessoas vivendo no sofrimento? Você olha a TV, você olha na sociedade e vê quantas pessoas vivendo em sofrimentos terríveis. Eu quero dizer para você, onde não há a presença de Deus, onde não há o Espírito Santo de Deus, há muitos tipos de sofrimento. E o que você está precisando hoje não é de dinheiro. O que você está precisando hoje não é ganhar na Mega Sena. O que você está precisando hoje é de receber Jesus Cristo na sua vida, receber o Espírito Santo dentro do seu coração, para que o seu corpo seja morada de Deus. Você não está precisando de uma religião, você não está precisando de um falso pastor e nem de um padre. Você está precisando ter um encontro verdadeiro com Jesus. Em João 8,32, a palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade não é o homem, a verdade não é a mulher, a verdade não é a religião, a verdade chama-se palavra de Deus, Jesus Cristo. É Jesus que é a palavra, é Jesus que é o verbo, é Jesus que é a verdade. Eu quero ler um texto da palavra de Deus, que está escrito em Mateus, capítulo 4, fala sobre Jesus que foi tentado pelo diabo. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida, e vida com abundância. Muita gente tem até procurado Jesus, muita gente tem até buscado a Jesus, mas pelo caminho errado. Muita gente tem até procurado buscar Deus, mas pelo caminho errado, por causa do engano, por causa do falso ensino, por causa do falso evangelho. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então o único caminho para Deus chama-se Jesus Cristo. O caminho para Deus não é Maria, não é catolicismo romano, não é religião evangélica, não é espiritismo, não é as obras do homem. O caminho para Deus é receber Jesus, é receber o que Jesus fez. Esse é o caminho até Deus. Muita gente tem até uma intenção boa, mas está no caminho errado. Não existe muitas opções para chegar no céu, só existe uma opção: crer em Jesus Cristo e receber Jesus Cristo.
Então eu vou ler um texto das Escrituras, da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, as Escrituras, que não é propriedade de religião evangélica. A Bíblia Sagrada não é propriedade de religião católica. A Bíblia Sagrada não é propriedade do homem. É a palavra de Deus. E Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. E nas Escrituras vocês terão a vida eterna. Mateus capítulo 4 diz assim: então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o conduziu à cidade santa, a Jerusalém, e colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e com as suas mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora para um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor, e propôs a Jesus, e disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Jesus ordenou-lhe então: vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Que a palavra de Deus, se vocês prestaram atenção na leitura dessa palavra, vocês vão ver qual é o propósito do diabo. O propósito de Satanás é receber adoração. O propósito do diabo é receber veneração. O propósito do diabo é que o homem sirva a ele, ao invés de servir a Deus. Jesus veio com um propósito para pagar a nossa dívida na cruz do Calvário. Jesus Cristo veio com o propósito de pagar a nossa dívida diante de Deus. Talvez vocês não tenham percebido, ou vocês não saibam, mas nós, todos nós, quando nascemos, nós nascemos condenados para ir para o inferno. Foi por isso que Cristo veio, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, fez Adão, fez Eva. Lá em Gênesis, a Bíblia diz, fez o homem perfeito, fez a mulher perfeita. Todos os dias Deus conversava com Adão e Eva. Adão e Eva não tinha pastor, não tinha padre, não tinha estátua, não tinha crucifixo, não tinha templo, não tinha religião, não tinha imagem de escultura, mas Adão e Eva conversavam com Deus todos os dias e tinham comunhão com Deus. Sabe o que é que Adão e Eva tinham no princípio? A palavra. Jesus é o verbo. João 1, Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus. Então, para o homem ter comunhão com Deus, ele precisa ser temente a Deus e ser obediente à palavra de Deus, honrar a Cristo, honrar a palavra de Cristo. Deus deu o mandamento para Adão e para Eva. Disse: Eva, Adão, não coma do fruto que está no meio do jardim, porque no dia que vocês comerem, vocês morrerão. Deus avisou,
Jesus Cristo avisou, mas apareceu o diabo para Eva, usando a serpente, e desfez a palavra de Deus, e disse: você pode comer do fruto que Deus falou para você não comer, você não vai morrer. Você pode comer do fruto que Deus falou para você não comer, porque você vai ser igual a Deus, sabendo o bem e o mal. E a Bíblia diz que aquele fruto era agradável aos olhos, chamou a atenção de Eva, e Eva foi enganada. Sabe por que ela foi enganada? Porque ela deixou de crer no que estava escrito, ou seja, no que era a palavra. Jesus é a palavra, no que Jesus falou, no que Deus falou. Eva deixou de crer no que Deus havia dito, para crer no que o diabo tinha dito. Você vai deixar de crer no que está escrito na palavra de Deus, ou vai crer no que o padre falou? Você vai acreditar na palavra de Deus, ou vai acreditar no que o falso pastor falou? Religião diz uma coisa, e a palavra de Deus diz outra. A quem você vai seguir? A Deus ou ao homem? Aí a Bíblia diz: é melhor obedecer a Deus do que ao homem, não é? Porque de quem é que fez o céu? Deus. Quem foi que fez o inferno? Deus. Então é melhor você obedecer àquele que tem o poder de lançar a sua alma no inferno. É melhor você obedecer àquele que tem o poder de apagar o seu pecado e levar a tua alma para o céu. Eva pecou, Adão também pecou, e eles foram separados de Deus. E por causa disso, a Bíblia diz que por um único homem, Adão, entrou o pecado no mundo. O erro de um casal, um erro de Eva, por escutar a voz do diabo, por desobedecer a Deus, trouxe essas consequências para nós hoje. Então a Bíblia diz que por um único homem, Adão, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim todos pecaram, e destituídos ficaram da glória de Deus. Então nós somos filhos de Adão com Eva. Nós somos descendência de Adão e Eva, o primeiro casal da terra, porque Deus fez o homem macho e fez a mulher fêmea, para poder multiplicar, para poder a terra estar hoje do jeito que está. Louvado seja Deus. Então nós nascemos já herdando a natureza caída, nós já nascemos com pecado no nosso sangue, já nascemos condenados para ir para o inferno. Por isso que a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e amou o homem, e amou o ser humano de tal maneira, que a única forma do homem poder escapar da condenação foi Jesus Cristo, o Filho de Deus, vindo aqui, Ele mesmo pagar pelo nosso pecado, pagar a nossa dívida. Porque quando o homem, Adão e Eva, tinham comunhão com Deus, porque eles não tinham pecado, O que é pecado? Pecado chama-se quebra de mandamento. Louvado seja Deus. E Adão e Eva quebraram esse mandamento, essa palavra de Deus. Então eles não puderam mais ter acesso a Deus. A Bíblia diz que todo fim de tarde Deus ia no jardim do Éden conversar com eles, mas quando eles desobedeceram, houve uma maldição sobre eles. A Bíblia diz que a terra foi amaldiçoada por causa do pecado. Isaías capítulo 59, a Bíblia diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para poder salvar, nem os seus ouvidos tampados para poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vocês e Deus. Religião não apaga o seu pecado, imagem de escultura não apaga o seu pecado, pastor não apaga o seu pecado, padre não apaga o seu pecado. Não adianta você ficar o dia inteiro escutando músicazinhas evangélicas, porque isso não vai mudar a condição da sua alma. A pregação de Jesus Cristo e a pregação do Evangelho é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados
e o vosso nome escrito no livro da vida. A pregação do Evangelho aqui, o convite aqui não é para você fazer parte de nenhuma denominação evangélica, não é para você fazer parte da Romaria para ir para Juazeiro, não é para você ser católico, não é para você ser espírita, é para você reconhecer quem você é, nascidos condenados, se arrepender dos pecados, receber o sacrifício de Jesus na vida e começar agora a seguir os ensinamentos de Cristo. Isso não depende que você seja evangélico, nem que você seja católico, mas que você queira escapar do fogo do inferno. Deus amou o homem porque viu a situação de desgraça que nós estávamos. E a Bíblia diz que Deus olhou dos céus à terra e não viu um justo sequer. Não achou ninguém justo, porque não tem ninguém melhor do que ninguém. Católico não é melhor do que evangélico, evangélico não é melhor do que católico, o rico não é melhor do que o pobre, não tem ninguém melhor do que ninguém. Todo ser humano está dentro de uma única condição: ter um único Senhor na sua vida, ter um único Salvador na sua vida, que é Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus não divide a sua glória e nem a sua honra, nem com imagem de escultura, e nem com homem, e nem com ídolos. Deus não dá, Deus não permite. Deus não permite que você creia nele e também creia nos orixás, nos ídolos, nas imagens de escultura, nos demônios. Deus não divide a sua glória. Ou você crê em Deus para a vida eterna por meio de Jesus Cristo, ou você continua numa vida de condenação, caminhando para o inferno. A mensagem do Evangelho e de salvação não agrada ao ouvido do homem. Por quê? Na verdade, a palavra de Deus não agrada nem a quem está pregando muitas das vezes. Jesus disse: eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra. Porque os de dentro da sua própria casa que vai ser o seu inimigo. Louvado seja Deus para sempre. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então o homem nasceu numa condição no qual ele não pode sair. Jesus veio para pagar a nossa dívida. Jesus escolheu uma serva, uma mulher. Todos nós somos criaturas, e todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós somos feitos pelo único Deus, e todos nós nascemos de uma única, somos descendentes de um único casal, Adão e Eva, igual eu falei aqui. Então todos nós somos criaturas, todos nós somos pecadores. Não existe uma criatura que nasceu na terra de uma relação entre um homem e uma mulher que não teve pecado. Todos teve pecado. Maria, a que foi a mãe de Jesus, pecou, foi uma criatura. Todos foram criados, porém todos descendentes de Adão e Eva, porque o pecado já vem no sangue, já vem na descendência. Mas Jesus não. Jesus foi o único homem que nasceu, que não foi gerado por uma relação entre um homem e uma mulher. Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Jesus não tinha o sangue da Maria, Jesus não tinha o sangue do José. Jesus tinha o sangue gerado pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Antigamente, poucas pessoas, a gente prega muitas das vezes a palavra de Deus, e a maioria das pessoas às vezes fica voando, sem entender bem, porque as pessoas não têm um hábito de conhecer a Bíblia, de ler as Escrituras. Assiste o Big Brother, assiste os programas de TV, sabe das partidas de futebol, conhece de jogo, conhece de esporte, entende de cultura, entende das lições, dos ensinos,
do colegial, mas não tem o hábito de conhecer a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Ler a Bíblia não é ser evangélico. Ler a Bíblia não é ser católico. Ler a Bíblia Sagrada e conhecer a Palavra de Deus não é fazer parte de uma religião. Estou pregando o Evangelho aqui para vocês, porque Jesus Cristo mandou. Jesus disse: ide por todo mundo e pregue o Evangelho a toda criatura. Eu não sou evangélico, eu não faço parte de nenhuma denominação, porque o Evangelho e Jesus, ele não tem religião. Será que as pessoas realmente estão interessadas em ir para o céu? Será que realmente as pessoas estão interessadas em não ir parar no inferno? Será que as pessoas estão interessadas realmente em passar a eternidade em um lugar onde não haja tormento? Parece que as pessoas não se interessam muito, porque não procuram Deus. Quando procuram Deus, procuram pelo caminho errado. Jesus é o único caminho que leva a Deus. Quando o homem se perdeu no jardim do Éden, Adão e Eva, eles não tiveram mais acesso a Deus. Não tiveram mais. O homem, ele não pode, o homem, a mulher, ele não pode se apresentar diante de Deus sem um advogado. Ele não pode morrer do jeito que está. Nós podemos viver a vida inteira do jeito que nós estamos e somos, mas nós não podemos se apresentar diante de Deus do jeito que nós nascemos. Não podemos. Louvado seja Deus, porque nós precisamos ter um advogado para nos justificar diante de Deus. Porque se o homem morrer, se a mulher morrer e se apresentar diante de Deus sem o advogado que chama-se Jesus Cristo, ele será condenado. Será condenado por ser culpado pela morte de Jesus, por rejeitar o sacrifício de Jesus. O texto que eu li, de Mateus capítulo 4, fala o momento em que Jesus foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus, ele passou 40 dias jejuando e 40 noites, e teve fome. Jesus, sendo Deus, em um corpo humano, teve suas necessidades, teve fome, teve sede. E o diabo, ele conhece a necessidade de todos o homem. Satanás, ele sabe da necessidade do ser humano. E o diabo se apresentou para Jesus no deserto e disse: Jesus, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. Se tu és o Filho de Deus. A resposta de Jesus para o diabo foi: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A resposta foi: está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus para sempre. E a Bíblia diz que o diabo continuou a tentar Jesus, conduziu Jesus para Jerusalém, colocou Jesus no alto de um templo, e no alto daquele templo o diabo tentou Jesus outra vez, dizendo: joga-te daqui embaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Lança-te daqui embaixo, Jesus. Está escrito que os teus anjos vai servir você, para não deixar você tropeçar. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus respondeu mais uma vez, dizendo:
também está escrito, Satanás: não tentarás ao Senhor teu Deus. Vocês prestaram atenção no que Jesus falou aqui? Todas as vezes que o diabo foi até ele para tentar ele, oferecendo algo que aparentemente ia alimentar o ego dele, ou ia fazer com que ele se mostrasse como poderoso, Jesus não procurou fazer a vontade do diabo, nem a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. E Jesus disse assim para o diabo, todas as vezes Jesus disse: porque está escrito, Satanás, está escrito. E o diabo, tentando Jesus, dizia: faz isso porque também está escrito. Eu quero dizer para você, até o diabo acredita no que está escrito, até o diabo acredita em Deus, até o diabo acredita nas Escrituras. E as pessoas estão deixando de crer nas Escrituras para crer no que o padre ensina, no que o falso pastor ensina, no que a religião ensina. Amigo, não deixe que um falso pastor, não deixe que um padre guie a sua alma, mas confirme nas Escrituras se está escrito. Olhe se aquilo que está sendo praticado está escrito. Jesus disse: está escrito, Satanás, não tente o Senhor teu Deus. E o diabo não desistiu, conduziu Jesus para um templo muito alto, ou seja, para um monte muito alto, um lugar muito alto, um morro, e começou a mostrar os reinos do mundo. Começou a mostrar a política para Jesus, começou a mostrar o luxo para Jesus, começou a mostrar a vida de prostituição para Jesus, o poder, a fama, a glória do mundo. E disse: você está vendo, Jesus, a glória do mundo, a fama do mundo, a riqueza do mundo, tudo isso eu te darei, porque a mim foi entregue. A fama do mundo, a glória do mundo foi entregue para o diabo. Tudo isso eu darei para você em troca, se você, prostrando diante de mim, me adorares. Versículo 9, 8 e 9 e 10. O diabo disse para Jesus: se você se dobrar diante de mim, eu te dou a glória do mundo, eu te dou a riqueza do mundo. Qual foi a primeira tentação de Jesus? O diabo ofereceu para Jesus algo que ele pudesse se alimentar. Mostrou: Jesus, você está com fome, transforma essa pedra em pão, você tem poder. Depois que Jesus tentasse a Deus, se jogasse daquele templo embaixo, para que Deus o guardasse. Depois, Jesus, não obedecendo sua vontade, ele oferece o mundo, a riqueza do mundo para Jesus. O que esse texto diz para nós? O que é que essa palavra de Deus diz para nós? O que é que o inimigo de nossas almas, o diabo, ele quer do homem, e tem conseguido, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. A Bíblia diz que o Deus desse século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que neles não resplandeçam a luz do Evangelho. Muitas pessoas têm deixado de adorar a Deus para adorar o diabo, têm deixado de adorar a Deus para adorar estátua, imagem de escultura, para adorar homens, para adorar ídolos, para adorar padres, adorar pastores, deixando de servir a Deus por meio de Cristo, para fazer a vontade do diabo. Mas Jesus Cristo falou assim: vai-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele servirás.
É por isso que Jesus Cristo ele falou: ide e pregue o evangelho a toda criatura, para que essa criatura ela torne-se filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio para os seus, mas os seus não o receberam. Você sabe o que é isso? Alguém vindo de muito longe para a sua família, para os seus parentes, e os seus parentes rejeitar ele, desprezar ele. Você já sentiu rejeitado alguma vez? Você já se sentiu rejeitado pela sua família alguma vez? Você achou bom ou ruim? A Bíblia diz que Cristo veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a Bíblia diz que todos o quanto receberam, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Quando Jesus veio, quando Jesus escolheu Maria, para através dela, encarnar, nascer no seu ventre, e dar sua vida por nós para nos salvar, louvado seja Deus. Já existiam diversas religiões, já existiam os fariseus, os saduceus, os amorreus, já existiam os herodianos, aqueles que seguiam a Herodes, porque tem aqueles que seguem os políticos, como os políticos fossem deuses, né? Uma turma segue a Bolsonaro, outra turma segue a Lula, e estão feito ovelhas que não tem pastor. Louvado seja Deus. E nenhum desses homens pode fazer nada por vocês, pela alma de vocês. Jesus estava dentro de uma casa com muita gente, e de repente alguém bateu na porta chamando Jesus, e disse: Jesus, a tua mãe e os teus irmãos estão lá fora te chamando, ele quer ver você, eles querem ver você. E Jesus respondeu dizendo: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? Jesus olhou para os discípulos e disse: aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Jesus disse: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu é a minha mãe e os meus irmãos. Quero dizer para você nessa tarde, o tempo está passando tão rápido, o tempo está passando tão depressa, as pessoas estão nascendo, a gente vê uma criancinha novinha, daqui a pouco está um rapaz, está uma moça, daqui a pouco já está um velho, um senhor, uma senhora, daqui a pouco morre. E muitos estão morrendo nem na velhice, porque a peste, as doenças estão por aí. E isso é cumprimento das profecias da palavra de Deus. Jesus disse que nos últimos dias haveria fome, peste, terremoto, doenças, guerras, falsos profetas. O que não falta hoje é gente falando em nome de Deus, em nome de Jesus. O que não falta hoje é religião em cada esquina, cada um com o seu interesse, muitos ganhando dinheiro, usando o nome de Jesus. Mas eu quero dizer para você nessa tarde, que Deus não está interessado no seu dinheiro. O seu dinheiro para Deus é lixo. Deus não quer o seu dinheiro. Deus não está interessado no seu carro, nem no seu apartamento, nem na sua terra, nem no seu gado, nem nada material que você tenha. Quem quer o seu dinheiro é a igreja evangélica, é a igreja católica, é o comércio, é o espiritismo. Qualquer religião para funcionar precisa de dinheiro. Mas Jesus, Ele quer o seu corpo e a sua alma. O que Deus quer do homem é isso, é que ele reconheça o que Ele fez por nós na cruz. É o sacrifício de Jesus na cruz que é o que vale para nós. A Bíblia diz assim: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta? Você pode ter ouro em pó,
Você pode ter ouro em líquido, você pode ter gado, fazenda, pode ter o que quiser, mas se não tiver o nome escrito no livro da vida, não tiver a esperança da salvação por meio do que Jesus fez por nós naquela cruz, não vale nada. A Bíblia fala a história de um homem rico, um grande fazendeiro, conta os evangelhos, que esse homem tinha galpão grande, mas diante de uma grande colheita, de uma grande produção de grãos, ele resolveu fazer galpões maiores para guardar a sua riqueza, para guardar a produção da sua fazenda, da sua plantação. E ele fez galpões maiores, grandes, e quando os galpões estavam abarrotados de grãos, de riqueza, ele olhou para aqueles galpões e disse: alma, minha alma, agora tu pode descansar em paz, agora tu pode aproveitar a vida em paz, agora tu pode viajar, agora tu pode curtir, porque agora eu tenho bens para muitos anos. Mas a Bíblia diz, Jesus contando essa parábola, que ele ouviu a voz de Deus, que dizia para ele: louco, louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Para quem será? A Bíblia diz que aquele que torna-se rico para com o mundo, torna-se pobre para com Deus. Jesus também contou outra parábola de um homem rico, que usava a melhor roupa, vestia a melhor roupa, tinha o melhor carro, louvado seja Deus, tinha uma boa casa, a melhor casa que ele podia ter. A Bíblia diz que todos os dias, Jesus contando, ele fazia um churrasco na sua casa, uma festa na sua casa, seus amigos o cercavam, a mulherada o cercava, não é? E ele não estava nem aí para buscar o Senhor. E a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o homem mau, os seus maus caminhos, e se convertam ao Senhor. Se converter a Cristo não é ser evangélico. As pessoas se enganam. Aceitar Jesus não é ser evangélico. Aceitar Jesus não é ser católico. Aceitar Jesus não é levantar a mão para fazer parte de uma religião. Aceitar a Cristo, a Bíblia diz que com o seu coração se crê e com sua boca se confessa. É quando o homem decide receber o Evangelho no seu coração, quando o homem decide receber o sacrifício de Jesus na sua vida, e ele começa agora a viver uma vida conforme os ensinamentos de Jesus, ele está seguindo a Jesus. Mas se você se tornar um evangélico, você vai ser escravo da sua religião evangélica. Igualmente pastor, igualmente católico, mesma coisa. Não tem diferença de religião católica para religião evangélica. Não tem diferença. Nenhuma religião salva ninguém. A Bíblia diz que esse homem rico, que curtia, que aproveitava, que se prostituía, que adulterava, que bebia, que farrava, que aproveitava tudo que o dinheiro dele podia dar. Um dia a morte veio buscar ele. A morte veio e bateu na porta dele. Lembre-se de uma coisa, não se esqueça disso. Um dia a morte vai bater na nossa porta. E a diferença que há entre uma pessoa e outra, entre uma pessoa e outra, não é a cor da pele que faz a diferença de uma pessoa e outra. Não é a religião que se tem, não é o dinheiro que se tem. É se a pessoa teme a Deus ou não. É se a pessoa recebeu Cristo como seu único intercessor entre Deus e os homens ou não. Porque se você estiver rezando para Maria, você está perdendo seu tempo. Porque Maria é uma serva de Deus, foi uma serva de Deus.
Uma mulher que obedeceu a palavra de Deus, mas não pode salvar ninguém, porque ela também foi uma criatura. Serviu a Cristo, foi obediente a Cristo, assim como qualquer um de nós podemos ser, mas não pode salvar ninguém. A morte levou a alma daquele homem rico. Aquele homem vivia na terra no luxo só. Interessante como hoje, como sempre foi assim na verdade, que o diabo sempre foi diabo e Deus sempre foi Deus, e o ser humano sempre teve uma carne com a natureza caída. O homem sempre foi ruim, sempre foi. Ninguém é bom, o único que é bom é Deus. Jesus disse para o homem: por que você me chama bom? Por que você me chama bom? Você guarda os mandamentos? Louvado seja Deus. A morte levou aquele homem, e aquele homem acordou no inferno. Aquele homem, em um momento, ele tinha tudo que o dinheiro podia dar para ele. Aqui você pode comprar o que o dinheiro lhe proporcionar, mas na eternidade, amigo, a coisa é diferente. A eternidade nós vamos para onde Deus nos direcionar, por meio daquilo que nós cremos, por meio daquilo que nós escolhemos. Quando uma pessoa está num ponto de ônibus, ou num ponto de um metrô, ou no aeroporto, ela está naquele lugar porque ela sabe exatamente qual veículo, qual meio de transporte ela vai pegar para poder chegar no tal destino. Igualmente é o homem para a eternidade. O único caminho certo para a eternidade com Deus é o Evangelho, é Cristo Jesus. Aquele homem, quando acordou no lugar de tormento, aquele rico, ele viu a realidade. O mundo é uma ilusão, não se engane. A realidade é na eternidade onde nós vamos. Isso aqui é passageiro, isso aqui é uma ilusão momentânea. Nós estamos em um corpo corruptível, carnal. Quando o nosso corpo parar suas funções, ele vai para debaixo da terra. O que está dentro desse corpo, a alma e o espírito, será devolvido para Deus. A Bíblia diz que no fim de tudo, antes do dia do juízo final, do grande julgamento, todos que morreram vai ter que ressuscitar. A alma vai ter que sair de onde estiver para entrar dentro do corpo ressuscitado para o acerto de contas. Receberemos um corpo para enfrentar a eternidade, para passar a eternidade, ou com Cristo ou com o diabo. E aquele homem, quando viu num fogo, ele se agoniou e ele se arrependeu. Mas se arrepender depois que morrer não adianta mais. Se arrepender depois que morrer não adianta mais. Morrer e pedir, encomendar ao padre uma missa de sétimo dia, acender uma vela, rezar uma missa de sétimo dia, encomendar ao padre ou pagar, não sei, não adianta. Não serve para nada. É só você ler a Bíblia para descobrir. O grande problema da religião é que quer prender as pessoas dentro de quatro paredes, dentro de um sistema maligno. Mas a palavra de Deus diz assim: Jesus disse: se pois o Filho, Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O homem que é livre não depende de ninguém. Não depende. A salvação do homem não depende de um pastor, nem de um padre, nem de uma religião. Depende de Cristo. Depende de você crer, se arrepender. A Bíblia diz que o prazer de Deus é que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento
da verdade. Na porta do rico existia um mendigo. O mendigo era cheio de pereba, cheio de chagas. O mendigo só tinha um cachorro para lamber as suas feridas. A Bíblia diz que o mendigo desejava na porta do rico, no portão da casa do rico, assentado, desejava que o rico desse migalhas do seu prato para ele, e nem isso o rico dava. Mas um dia a morte veio, os anjos de Deus veio e levou a alma do mendigo para a eternidade, para o paraíso. E a Bíblia diz que lá no paraíso estava o mendigo, não tinha nada aqui, passava fome aqui, perebento, cheio de chagas, não tinha ninguém por ele, não ganhava um prato de comida. Glória a Deus. Não tinha dinheiro, não tinha reconhecimento, mas era temente a Deus. A Bíblia diz que é dever de todo homem honrar a Deus e guardar seus mandamentos. Será que essa geração, será que as pessoas de hoje, será que os religiosos conhecem realmente os mandamentos de Deus? A palavra de Deus? Você sabe o que é que diz o mandamento de Deus em Êxodo capítulo 20? A mesma Bíblia que eu estou aqui é a mesma Bíblia católica. A palavra de Deus é uma só. O que muda é quem está ensinando ela. Quem muda é quem está usando a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Quem muda é quem está com a intenção que você não vá a Cristo, seja dependente do catolicismo romano, ou de religião evangélica, ou de um pastor, ou de um padre. Mas Jesus não morreu para você ser escravo de homem nenhum, nem de religião nenhuma. Jesus Cristo morreu para pagar a sua dívida, e se você aceitar isso, você não deve nada mais para ninguém. Lázaro era o nome do mendigo, que vivia na porta do rico e não ganhava nada. Ele morreu e os anjos de Deus levou a alma dele para o paraíso. O rico no inferno, quando acordou, viu Lázaro lá do outro lado. Um grande abismo separava o lugar de tormento e o paraíso. E ele disse: Pai Abraão, faz com que Lázaro venha de lá para cá, molhar a ponta da minha língua com seu dedo, porque eu estou aqui nesse tormento, eu estou aqui em chamas. Mas Abraão disse para ele, aquele anjo disse para aquele rico, que quando morreu parou no inferno: você lembra que lá na terra você tinha tudo que você queria? Você lembra que na terra você tinha tudo que você queria? O que é que você está escolhendo para a sua vida? Jesus? A palavra de Deus? Os caminhos de Cristo ou os caminhos do mundo? A Bíblia diz que aqueles que amam o mundo, o amor do Pai não está nele. A Bíblia diz que aqueles que amam o mundo tornam-se inimigos de Deus. Quando eu falo mundo, não estou falando dos pés de árvores, nem estou falando dos animais, não. É a glória que o mundo oferece, a vaidade que o mundo oferece, é tudo aquilo que vai de encontra a palavra de Deus. Louvado seja Deus. E aquele rico começou a questionar aquele anjo, a Abraão, a dizer: Abraão, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra, morri e estou aqui nesse lugar de tormento, eles virão para cá também. Faz com que Lázaro ressuscite e volte lá para a terra.
e fale para eles que o inferno existe. Fale para eles que o lugar de tormento existe. Mas Abraão disse: não, não pode. Lá tem os profetas, que eles ouçam. Lá tem a palavra de Deus, que eles ouçam. Se não ouve os profetas, se não ouve a palavra de Deus, quão tão pouco ouvirão se algum dos mortos volte. Louvado seja Deus para sempre. É por isso que o tempo de arrependimento é agora. É por isso que o tempo de receber Jesus é agora. Jesus disse assim: assim como foi nos dias de Noé, assim como aconteceu na época da geração de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem, de Jesus Cristo. Porquanto na época de geração de Noé, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que a destruição veio e pegou todos de surpresa. Por que pegou de surpresa? Porque estavam desapercebidos, porque nunca se importaram para Deus por meio de Cristo. Porque quem crê em Deus, até os demônios crê. A palavra de Deus diz assim: você crê em Deus? Faz bem. É bom crer em Deus, mas os demônios também creem em Deus e estremecem. Não adianta somente acreditar em Deus, é preciso receber o Filho dele. Jesus disse: aquele que recebe a mim, o meu Pai também o recebe. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus falou. Assim como aconteceu na geração de Noé, quando Deus olhou dos céus à terra, diz a Bíblia, e não viu um justo sequer, todos pecadores, todos pecaram, destituídos, ficaram da glória de Deus, diz a Bíblia. Então não existe Santíssima Maria, isso é conversa furada de padre. Não existe Santíssima Fátima, Santo, não existe isso. Todos são criaturas, homens gerados de relação sexual, portanto todos nascidos debaixo do pecado. A diferença que existe entre uma pessoa e outra é: recebeu Jesus Cristo, obedece a palavra de Jesus Cristo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Louvado seja Deus. Deus achou Noé um homem temente a Deus. Noé era um homem temente a Deus. E Deus falou para Noé: Noé, constrói uma arca. Constrói uma arca, Noé, porque eu vou destruir toda a terra. Vou matar a todos, Noé, porque o homem tem se distanciado de mim. Quando o homem rejeita a Deus, ele está debaixo de maldição. O mundo jaz no maligno, se encontra debaixo de maldição. E o pessoal fica com essa conversa, que todo mundo é filho de Deus, que Deus ama todo mundo, e que todo mundo está tudo bem. Não está tudo bem, e nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são os que são nascidos da palavra de Deus. Por isso Jesus disse: ide, prega o evangelho a toda criatura. Quem recebe Jesus, quem recebe o ensinamento de Cristo, recebe o Espírito Santo e torna-se nascidos do Espírito. Mas o homem que está no estado de pecado,
O homem que está na prostituição, no adultério, na mentira, no roubo, na vida religiosa, fazendo tudo o que quer, sem se importar com o que a Bíblia diz, ele é filho do diabo, não é filho de Deus. Noé construiu uma arca. A Bíblia diz que a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência. Quem crê e se arrepender será salvo. Quem não crê já está condenado. A Bíblia diz que a condenação é essa: que a luz veio ao mundo, Jesus. Qual é a condenação? A condenação é que Cristo veio para perdoar o nosso pecado, perdoar o pecado daqueles que querem, daqueles que almejam, daqueles que desejam. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porquanto as suas obras eram más. Não quiseram que as suas obras fossem reveladas pela palavra de Deus. A palavra de Deus é uma luz que acende no meio de uma escuridão. Porque quem diz o que é pecado e o que não é pecado, não é a religião católica e nem é a religião evangélica, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Nem pastor nem padre vai te salvar. Cai fora disso. Deus falou para Noé: construa uma arca, Noé. Construa uma arca. Deu as medidas da arca para Noé. Deu um tempo para Noé. O tempo é de Deus. Quando Noé acabou, com a permissão de Deus, Deus disse: está bom, fecha a porta da arca, entra com a tua família, entra com os animais. Vai chover 40 dias e 40 noites. As pessoas riam da cara de Noé. As pessoas não acreditavam que Deus era capaz de destruir todo o mundo daquela época, toda a geração daquela época. As pessoas não acreditavam, porque diziam: não, Deus é amor. Deus é amor. Mas Deus é justiça. Mas Deus é um fogo consumidor. A Bíblia fala que as cidades de Sodoma e Gomorra eram cidades abomináveis diante de Deus, porque homem casavam com homem, mulher casavam com mulher. E sabe o que é que Deus fez? Deus mandou fogo e enxofre e matou todos das cidades de Sodoma e Gomorra. Até hoje não existe mais ninguém lá naquela cidade. No livro de Levítico a Bíblia diz, livro de Levítico, a palavra de Deus diz: não se deitem homem com homem como se fosse mulher, porque isso é abominação diante de Deus. Não se deitem mulher com mulher como se fosse homem, porque isso é abominação diante de Deus. Segue quem quer, mas é o que a palavra de Deus diz. E Noé, construindo aquela arca, entrou na arca com a sua família e com os animais. Sabe quantas pessoas apenas entraram naquela arca? Apenas 8 pessoas. Não mais do que 8 pessoas, somente 8 pessoas somente. Por isso que Jesus disse que o caminho para ir para o céu é estreito, e a porta é apertada, e poucos são os que entram por ela. Mas o caminho para a perdição, a porta é larga. Você pode fazer tudo, você pode fazer o que você quiser, com pretexto de que Deus é amor, mas não esqueça que nós seremos julgados pela lei de Deus. Não se esqueça que nós seremos julgados pela palavra de Deus, e que no dia do juízo Deus não quer saber se você é católico, se você é evangélico, se você é espírita. A Bíblia diz que depois da morte o homem vai comparecer diante do tribunal de Deus. Então é bom você arrumar logo o advogado hoje. É bom você receber o advogado hoje, que chama-se Cristo. Jesus é o nosso único intercessor entre Deus e os homens.
não há outro. No céu só existe um Senhor, não existe nenhuma senhora no céu, só existe um Deus e um Senhor. Jesus disse assim: ninguém subiu ao céu, senão aquele que do céu desceu. Não tem ninguém no céu, ninguém, a não ser Jesus, o Pai e os anjos. Não tem ninguém no céu. Quem morre vai para um lugar de espera, esperar o dia do juízo. Uns vão para o paraíso, outros vão para o lugar de tormento. A Bíblia diz que Deus no fim dos tempos vai juntar quando a terra for destruída, Deus vai pegar todas as almas, todas as pessoas ressuscitadas, e vão ser ajuntadas diante do trono de Deus, para o acerto de contas. Onde que vai estar a sua religião quando você morrer? Onde que vai estar a sua imagem de escultura quando você morrer? Onde que vai estar o seu pastor, seu padre? Onde que vai estar? Então entrega a tua alma para Jesus hoje, viu? E alguém pode dizer assim: não, mas eu não quero ser evangélico. Mas não, você não precisa ser evangélico para receber Jesus. Não, mas eu não quero ir para um templo. Mas você não precisa ir para um templo para receber Jesus e para receber salvação. Jesus veio para todo ser humano. Jesus não veio para quem é evangélico, ou Jesus veio para quem é católico, ou só veio para quem... Não, esquece isso. Isso é o homem. Religião é comércio. Toda religião é um comércio. Venda de estátua, venda de crucifixo, venda de camisa, venda de tudo, de artigo religioso, tanto católico como evangélico. É comércio. Deus preparou para nós foi vida eterna, perdão, e é para todos que crêem, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você já pode ter matado gente, você pode ser traficante, você pode ser bandido, você pode ser prostituto, adúltero, o que você for, pode ser religioso, religiosa, porque não tem de pecado, não tem diferença um do outro, o que muda é somente a consequência. Mas se hoje você disser: Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, Jesus Cristo, e escreve meu nome no livro da vida, Senhor, tira de mim esse vício, me transforma, Senhor, numa nova criatura. Jesus Cristo é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, e Ele te perdoa, e te salva e te cura hoje, sem você precisar nem de pastor, nem de padre, nem de religião nenhuma. Que o que as pessoas estão precisando hoje é de se arrepender e seguir a Cristo. Não é seguir nenhuma estátua, nem é seguir um homem. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia não é propriedade de nenhuma religião não, gente. Vocês leiam a Bíblia e sigam Cristo. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A Bíblia diz que Deus é Espírito e Ele está em qualquer lugar. Você não depende de um templo. A Bíblia diz que Deus, o Criador, não habita em templo feito por mão de homem. Deus não habita em templo feito por mão de homem. E muitas pessoas dizem: não, mas eu vou para a casa de Deus. Onde é a casa de Deus? Você vai para o céu, é? Não existe casa de Deus na terra. A única casa de Deus na terra é o corpo do homem. A Bíblia diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem. A Bíblia diz: vós sois o templo feito pelo Espírito Santo de Deus, e Deus habita em vós. Se existe um lugar para Deus habitar, Ele tem que estar dentro de você. Então mude as suas atitudes, mude as suas ações, se converta, se arrependa e siga Cristo, que Ele está vivo. Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus para sempre. Noé entrou naquela arca com 8 pessoas, somente ele e a família, o resto ninguém acreditou. Hoje em dia é interessante, né? Hoje em dia os religiosos fazem uma campanha e diz: olha, quem fizer um voto aqui de dar R$100 todo mês, vai receber a bênção, vai receber o milagre.
Vamos fazer uma campanha aqui, dá a sua casa, bota a tua casa na fogueira santa. Vende a tua casa e dá para Deus. Você acha que Deus está interessado no seu dinheiro? Seu dinheiro não vale nada para Deus. Ele quer a sua vida, o seu corpo, as suas ações, a sua alma. Porque a Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. É muito engano, é muito falso profeta, muita gente ganhando dinheiro com o nome de Deus, e as pessoas estão desesperadas para resolver os seus problemas. As pessoas querem resolver o problema, as pessoas querem bens materiais, as pessoas querem saúde, as pessoas querem muitas coisas somente pensando nessa terra. Pense na sua eternidade, pense quando você morrer, viu? Porque você acha que você vai viver quanto tempo aqui? Você acha que você vai viver quanto tempo aqui? Você vai viver 200 anos? Se você vivesse 500 anos aqui na terra, não é nada, não seria nada comparado com a eternidade. Hoje em dia o ser humano não está vivendo bem pouquinho, né? Essas comidas tudo envenenadas por causa da ganância do ser humano para ganhar dinheiro. Onde você vai só se fala em dinheiro. Você vai num culto evangélico, é só dinheiro. Você vai na missa, dinheiro. Você vai no comércio, dinheiro, tudo é dinheiro. É o Deus Mamon. A moeda, o dinheiro hoje em dia é mais do que uma moeda, virou um Deus para as pessoas. Estão matando e morrendo por causa do dinheiro. Mas pelo amor a Cristo, Jesus olhou para uma multidão que estava seguindo ele. Louvado seja Deus. Jesus estava com a multidão, Jesus ensinando a palavra de Deus. Já era tarde, era mais de 2.000 pessoas. Jesus olhou para os discípulos e disse: ó, dá comida a essas pessoas aí, elas vão morrer de fome pelo caminho, dê comida para elas. Aí os discípulos disseram: onde é que a gente vai arrumar dinheiro? Onde é que a gente vai arrumar dinheiro e pão para dar a comer a tanta gente? Aí Jesus disse assim: o que é que vocês têm aí? Tinha alguns pãezinhos, alguns peixes. Jesus multiplicou, encheu a barriga, o estômago de todas aquelas pessoas. Ainda sobrou vários cestos multiplicados. Sabe o que aconteceu? No outro dia a multidão estava maior. As pessoas são interesseiras. As pessoas são interesseiras. Ah, eu vou fazer uma campanha, vou para a igreja tal, que lá está curando, lá está fazendo isso. Religião evangélica hoje está parecendo espiritismo, está parecendo macumbaria. Vou lá fazer um trabalho, vou lá pagar para fazer isso. Gente, procura Jesus Cristo. Glória a Deus. No outro dia a multidão estava maior, porque o povo viu que Jesus deu comida para eles, matou a fome deles. E o povo está preocupado só nas coisas materiais, só nas coisas corruptíveis. As pessoas estão pensando só em comprar e vender. Só faz por alguém se alguém tiver como fazer por ele. Jesus parou, olhou para a multidão e disse: se vocês não forem capazes de dar a sua própria vida por amor de mim, vocês não são dignos de mim. Voltou a maioria, até os discípulos. Jesus disse: vocês vão voltar também? Jesus disse: para onde é que nós vamos? Somente tu tem palavra de vida eterna. Então o evangelho não é sacrifício humano. Evangelho não é comércio, não é política. Evangelho é o poder de Deus para salvar você. Louvado seja Deus. Quando Noé estava na arca com aquelas 8 pessoas, os animais, Deus começou a mandar chuva. Choveram 40 dias e 40 noites, e o povo começou a se aperrear, se agoniar. Abre a porta, Noé, da arca, que agora nós acreditamos. Agora está chovendo, agora nós acreditamos. Mas foi tarde demais. Depois que a porta fechou, depois que a ira começou a descer, depois que o castigo de Deus começar a vir, isso era tarde demais. Os ídolos deles não puderam fazer com que a chuva parasse de cair.
e todos morreram, homens, mulheres, crianças, criancinhas, todos. Tinha uma pessoa inocente, sim, mas Deus é o Criador, a decisão é dele. Ele faz e desfaz, e a criatura não tem poder nenhum para questionar Deus. Aleluia. Um jovem religioso chegou até onde Jesus estava e disse: Jesus, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Que de bom que eu tenho que fazer para ser salvo? Aquele homem, Deus abençoe. Aquele homem achava que era bom. Ele achava que era bom aquele homem. Ele chegou para Jesus e disse: Jesus, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Aí Jesus disse: por que você me chama bom? Por que você me chama bom? Só existe um bom que é Deus. Só existe um bom que é Deus. E Jesus disse para ele: você conhece os mandamentos? Aí ele disse: conheço os mandamentos. Aí Jesus disse: então obedeça os mandamentos, que você vai ter vida eterna. Conheça os mandamentos, que você vai viver. Obedeça a palavra de Deus, que você vai viver. O grande problema hoje é que as pessoas adotaram para si religiões. Cada um tem uma religião, cada um adotou um estilo de vida, uma religião. Mas Jesus não é religião. O Evangelho não é religião. Jesus é a salvação, é a redenção para nós, é a justificação para o homem, é o perdão de nossos pecados. Deus é Espírito e procura verdadeiros adoradores. Aí aquele homem disse: quais mandamentos eu tenho que obedecer? Jesus começou a citar para ele 5 mandamentos: honra teu pai, honra tua mãe, ama teu próximo como a si mesmo. Começou a citar alguns mandamentos para aquele homem. E aquele homem sempre querendo se justificar para Jesus, aquele homem sempre querendo se justificar diante de Deus pelo que ele fazia, pela religião que ele praticava. E ele disse assim: olha, tudo isso eu faço desde pequeno, eu vou para o templo desde pequeno, eu sou da religião desde pequeno. Tem muita gente dizendo assim: não, eu nasci católico e vou morrer católico. Tem gente dizendo: eu nasci evangélico e vou morrer evangélico. Para você ir para o inferno, qualquer religião serve, qualquer uma serve, mas para ir para o céu, nenhuma serve. Só serve o arrependido, só serve o que segue a Cristo, o que entregou seu coração, o seu corpo e a sua alma para Jesus, o que não é dependente de homens, o que não é dependente de religião, nem de sacrifício, porque não existe mais sacrifício hoje. O único sacrifício que Deus aceitou foi o sacrifício de Jesus. Não, mas eu sou muito penitente, eu faço penitência, eu sou muito devoto de Maria, de Aparecida, eu vou de joelho daqui para Juazeiro, não adianta de nada. Para Deus não, adianta para a sua fé, adianta para a sua penitência, adianta para a sua crença. Mas a única fé que Deus aceita é uma fé direcionada a Jesus Cristo, a Cristo Jesus. E aquele homem disse: desde pequeno que eu faço isso. Então Jesus disse assim: então já que você fala que obedece tudo, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo quanto você tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Aquele homem era muito rico. Quando falou em dinheiro, ele caiu fora. Aí a Bíblia diz assim: onde tiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Onde é que está o seu coração? Em que está o seu coração? Deus abençoe a tua vida, ó. Breve Jesus vai voltar, viu? Nós estamos vendo o mundo aí, ó. Nação contra nação, reino contra reino. A guerra que antes estava lá em Israel, já está chegando aqui, ó. Estados Unidos, já querendo guerra com a Venezuela.
O Brasil já com problema com os Estados Unidos, guerra na Ucrânia, guerra em Israel, e a guerra está se espalhando. Então te prepara, cuida da tua alma, porque o dia do acerto de conta se aproxima. Peça perdão a Jesus Cristo, não espere pelo homem, não entregue a sua alma ao pastor nem ao padre, não adore ídolos, não adore imagem de escultura, adore somente a Jesus Cristo, adore somente a Deus, um Deus Espírito. Deus te abençoe e Deus guarde a sua alma, em nome de Jesus. Não adore os ídolos nem as imagens de escultura. Maria não pode te ouvir, nem quem já morreu pode te ouvir. Só Jesus Cristo pode ouvir você e interceder a Deus diante do Pai pela sua alma. Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém.